Ora então, sejam uma vez mais muito bem-vindos a mais um episódio dos Linhas em Jogo. Como habitualmente, cá estamos nós para comentar toda a atualidade leonina, começando desde já pelo jogo e vitória do Sporting diante do Alverca em casa por 3-1. Sem mais demoras, Parra, passo-te a palavra para comentares então aqui esta vitória segunda no campeonato para o Sporting. Boa noite a ti e a todos que nos estejam a ver. E sim, de facto, foi uma vitória que não veio resolver todos os problemas, que isso não estávamos à espera disso, mas na verdade foi uma vitória que, ao contrário do jogo com o Guimarães, que oscilámos entre o 80 e o 8, 80 na primeira parte, se bem que 80 também se calhar é demasiado, mas pronto, foi realmente bons momentos na primeira parte, e na segunda parte caímos bastante e nem fizemos um único remate. Desta vez marcámos logo cedo, não sei se terá sido por aí que a equipa se calhar até tranquilizou, o próprio ambiente em Alvalade também tranquilizou, o facto do Soares ter sido titular em detrimento da lesão do Ionidis, com um zero logo muito cedo também faz com que, enfim, toda a envolvência tivesse de festa, né? Portanto, com esse gol cedo. E depois o Sporting não fez um jogo por aí além, mas também não vi o Alverca a ter grandes oportunidades. Portanto, acho que conseguimos controlar e não deixámos o jogo tão repartido como das outras vezes. Foi a ideia que me pareceu, fruto também de algumas mexidas que se verificaram que foram realmente positivas. Gostei bastante de ver o Bá, a nossa contratação, que eu aqui ainda não tinha falado, porque eu gostaria primeiro de ver ele a jogar no Sporting e só depois é que omitiria a minha opinião. E de facto gostei bastante do Bá, acho que foi o jogador assim que me encheu mais o olho do jogo inteiro. Mas mais uma grande exibição também do Catamo. E depois a defesa do Sporting acho que ficou um pouco mais, conforme eu já tinha falado na jornada passada, ficou um bocado mais estabilizada com o Fresneda. O Fresneda dá-lhe um pouco mais de segurança, um jogador que não arrisca tanto, não perde tantas bolas, portanto, o meio campo também muito bem com o Altimira. Portanto, foi uma primeira parte, chegámos a um 0 ao intervalo, pronto, mas como é óbvio, eu e muitos sportinguistas pensámos, epá, das outras vezes fomos fomos a semana passada com 3-0 e deu o que deu. Vamos ver se agora, mas foi uma entrada da segunda parte também. eh, não digo que seja muito boa, mas foi positiva. Ainda continuamos, não me lembro de defesas apertadas por parte do Rui Silva. E depois acaba por surgir o segundo gol de uma jogada individual do Catamo que quer cruzar e a bola acaba por ressaltar no guarda-redes, uma infelicidade do guarda-redes. E pronto, com o 2-0, logo a seguir o Soares faz o 3-0, portanto foi a redenção, a meu ver, pronto, a paz entre os adeptos e o avançado colombiano, que acho que fazia falta, porque de facto precisamos do Soares, essa é que é a verdade. Infelizmente o Ionidis, apesar de ter feito dois grandes jogos, verificou-se mais uma vez que tem limitações físicas, tem problemas físicos. Portanto, eu aqui já tinha até comentado que ele era quase que poderíamos considerar como um Just, quando pode jogar é titular indiscutível, ou quase titular, mas muitas vezes vai estar impossibilitado. E, portanto, é aproveitá-lo ao máximo, sempre que ele puder jogar, que jogue, sabendo que ele não vai fazer 30 nem 40 jogos por época. E pronto, foi o que se verificou. Portanto, foi uma exibição, acho que só ficou manchada, foi mesmo aquele golo já no fim, que acho que isso aí é que deveríamos ter tentado manter a folha limpa na baliza, a baliza a zeros e ter pelo menos um jogo em que não sofrêssemos nenhum gol. E o gol foi um bocado também ali alguma in- eh, apatia por parte da defesa, da marcação ali no meio campo. Portanto não, eles entraram por ali um pouco à vontade e fizeram o 3-1, mas não houve perigo sequer de acharmos que poderia acontecer o que aconteceu com o Estrela e com o Guimarães, de levar dois gols de rajado. Portanto, foi uma exibição, lá está, vê-se algumas melhorias, não está tudo resolvido, nem nada que se pareça, mas é o caminho que tem que ser feito. Inclusive, o Mister Rui Borges, nas declarações que deu, falou bastante disso,
faz parte do crescimento da equipa. Portanto, tudo leva a crer aquilo que eu tinha falado também da última vez, porque eu acho que o Sporting não parte como favorito nem nada que se pareça este ano para o campeonato, porque é impossível com uma revolução destas. Inclusive, ainda nem sequer sabemos se de facto a não ausência do Inácio, que é estranho, de facto, nem sequer foi opção para entrar a partir do banco, como foi o Quaresma. Foi um bocado estranho e, portanto, não sabemos se sair o Quaresma, o Inácio, perdão, ainda será maior a revolução. Portanto, no fundo, perdemos a dupla de centrais de Oman e Inácio, perdemos o meio campo, perdemos do meio campo para a frente muitos jogadores. Portanto, vamos ver, mas acho que a partir do momento em que esta revolução foi feita, temos que assumir que o Sporting não é candidato ao título. Se formos campeões, é porque os nossos adversários não estiveram à altura, porque em condições normais eu diria que este ano é um ano para ficarmos em terceiro lugar. Vai custar a muitos sportinguistas ouvir o que eu estou a dizer, mas acho que eu pelo menos já estou mentalizado para isto. Vamos ver, não é? O que é que vai acontecer durante toda a época. Obviamente que a época é muito longa e muita coisa pode acontecer, mas realmente assim, porra, não vais ficar desiludido, porque já estás conformado, cedo demais, não é? Portanto, Sim, mas é um bocado de verdade, quer dizer, o Porto foi campeão, mas não vendeu as peças. O Sporting teve essa cobiça logo no primeiro ano em que fomos campeões com o Gyökeres. Toda a gente, metade da Europa falava-se que queria o Gyökeres. O Ullmann também deu logo nas vistas, não conseguimos aguentá-lo um ano. Aliás, não conseguimos aguentá-lo no primeiro ano, e no segundo, mas ao terceiro teve que sair. Portanto, achávamos que se calhar que havia uma cobiça também por parte de alguns jogadores do Porto, por serem campeões, podiam, e por necessidade financeira que deveriam eventualmente vender alguns jogadores, acabaram por vender só o Mora, e portanto que acaba por ser uma venda que nem é de um jogador titular. Portanto, eles não perderam nenhum jogador titular, os processos estão assimilados pela equipa e vê-se. Portanto, é uma equipa que, apesar de não jogar um futebol extraordinário, mas tem 6 jogos, desculpe, 3 jogos, 6 golos e zero golos sofridos, 6 golos marcados e 0 golos sofridos. E nós temos 5 golos sofridos. Portanto, logo aí mostra muita coisa. Portanto, sim. o Benfica também não perde realmente a dupla de centrais, mas, pronto, mas perde a dupla de centrais e vai reforçando alguns setores. E vai reforçar muito bem o meio campo com o Palhinha, como se fala por aí. Portanto, eu vejo o Benfica melhor do que o ano passado, até o próprio treinador, confesso que para mim acho que é muito melhor este treinador do que o treinador do ano passado, até foi nisso, foi pena o Sporting realmente, o Benfica podia ter ficado mais um ano, porque é que o Real Madrid foi buscar o Mourinho, foi uma pena, mas pronto, ainda por cima deram dinheiro para ele, portanto, saiu a sorte grande ao Benfica. Por isso, o Porto está tão bem ou igual. O Sporting não podemos dizer que este ano está melhor que o ano passado. Portanto, é só, é só esta a minha análise. Agora, claro que na segunda volta as coisas podem mudar. O Benfica, eh, indo longe na Liga Europa, poderá perder pontos na parte final do campeonato. O Porto, jogando a Liga dos Campeões, 3 em 3 jogos, também poderá claudicar ali em alguns jogos para o nosso campeonato. Isso pode acontecer, não digo que não, mas lá está. Se acontecer é porque de facto os nossos rivais perderam pontos quando não se estava à espera e o Sporting tem mérito de poder. Mas acho que vai acontecer o mesmo com o Sporting. Acho que com a exigência da Liga dos Campeões, o Sporting também acabará por perder eh, pontos no nosso campeonato. Portanto, aí acho que vai ficar igual. Mas vamos ver. Vamos ver. É jogo a jogo e para já é aquela situação. É o ano zero. Para o ano, eventualmente, o Porto já teria que vender jogadores, portanto, poderia ficar mais enfraquecido. O Benfica também. E o Sporting já, se calhar, já tem um núcleo duro que não acredito que vão logo buscar os jogadores do Sporting, porque acho que agora temos uma possibilidade de ter aqui este grupo de jogadores durante 2, 3 anos. E aí sim, realmente o Sporting para o ano já poderia partir em vantagem. Uhum. Muito bem. Então, relativamente ao jogo, antes de eu passar aqui aos dados, o que é que eu queria dizer? Acho que já disseste muito, eu só vou fazer complementar coisas que tu já referiste. Gostei muito do jogo do Altimira, acho bastante seguro, na construção, dá ajuda aos centrais também.
Gostei bastante do jogo do Altimira. Realmente acho que o Fresnel deu ali uma consolidação, ajudou a consolidar defensivamente a equipa. Vê-se o Rui Silva, na minha opinião, ainda um pouco não muito confiante, que é um problema. Portanto, também daí isso também coloca mais pressão em cima dos centrais. Não estávamos à espera de ver esta dupla de centrais no último jogo, o Bá e o De Bast, dois centrais que vêm ambos de lesão. Só jogaram porque realmente o Inácio, pronto, algo terá acontecido a nível de mercado para ele não jogar. Falaremos no final do programa sobre isso, relativamente ao que o presidente Varandas falou relativamente ao Yulman no passado, por motivos de mercado. Neste caso aqui é um bocadinho, na minha opinião, deve ser um bocadinho diferente, algo deve ter acontecido. Contudo, o Inácio para estar no banco é porque estava ainda assim com a cabeça no Sporting, portanto, vamos ver o que é que vai acontecer ainda relativamente ao Inácio. E no fundo é isso. Ou seja, gostei. Acho que foi uma exibição que não se viu, ainda se viu o Sporting a perder muitas segundas bolas. Acho que é algo que deve ser melhorado, que vai ser melhorado, acredito eu. Muita precipitação também. Algumas precipitações também. Porém, acho que viu-se, apesar de tudo, numa semana, viram-se algumas melhorias da equipa. Portanto, a nível da qualidade de jogo. Portanto, é isso. Confiante também que os jogadores comecem -se a entrosar um bocadinho melhor, principalmente os que chegaram há menos tempo. Ahm, e no fundo é isso que eu queria dizer relativamente ao jogo em si. Já agora, desculpa, é engraçado porque na pré-época houve 2 jogadores que sobressaíram muito, que foi o o Doumbia e o Salazar, que entraram logo com uma grande com um grande impacto, e agora no campeonato não se está a verificar isso. E portanto, por isso é que eu às vezes digo que a pré-época também não as ações que nós tiramos na pré-época às vezes não servem para nada e nem contam para nada. E de facto o Altimira, que eu não dava nada, está-me a surpreender. Por isso realmente pronto, e em relação ao Bá, já agora, faz-me lembrar um central. Quando eu via jogar, a forma dele jogar, ele fez-me lembrar um central que era o Ená Carira, não sei se te recordas. Sim, sim. Um central, julgo que era nigeriano, comprámos ao Standard Liège e portanto só teve uma época no Sporting, porque fez uma época muito boa. Na altura, se não me engano, foi com o José Peseiro, o Mister José Peseiro, e foi logo vendido. E portanto era um central que, não, ao contrário do Diomande, que é um central um bocadinho mais pesado, um bocado mais preso de movimentos, mas forte fisicamente. O Bá não é tão pesado nem fisicamente, mas acaba por ser ágil, tem força, portanto gostei bastante e Uhum. fez-me lembrar o Ená Cariri. Portanto, agora, esse foi só um jogo, é certo, mas vamos ter certamente mais oportunidades de ver, tem 21 anos, portanto acho que sim, acho que foi realmente um bom investimento, e acho que seria ele o titular. Agora, eu julguei que ele jogou no lado do Inácio, do lado esquerdo, sendo ele central de pé direito, quando na verdade ele deveria jogar no lugar onde jogou o Debase. Portanto, a dupla de centrais ideal seria Bá e Inácio. Portanto, para termos um Uhum. central esquerdo, pé esquerdo, e um central direito, pé direito. Uhum. E viu-se até na saída de bola, muitas vezes ele até falhou alguns passes ou estava um pouco nervoso na forma de sair a jogar, por isso porque não está habituado a fazer um passe com o pé direito para o lado esquerdo, portanto, que acaba por ser, não é o mais indicado. Uhum. Sim, eu não falei sequer do Bá porque já tinhas falado dele, portanto também não tinha mais nada a acrescentar, mas concordo com o que tu disseste. Muito bem, então passando agora aqui à análise dos dados do jogo do Sporting com o Alverca, vamos começar, como de costume, pelo ataque momentum, portanto podemos ver o Sporting com uma boa entrada no jogo, logo no segundo minuto já ganhar 1-0. Vê-se uma ligeira resposta do Alverca ainda na primeira parte, mas com uma intensidade de ataque baixa e praticamente todo o resto da primeira parte é do Sporting, com uma intensidade razoável.
a nível ofensivo, apesar de não termos criado muitas ocasiões na primeira parte, Sporting a controlar o jogo. Na segunda parte, o Sporting, na verdade, chega ao 2-0 e ao 3-0 até em momentos em que estava com a intensidade ofensiva relativamente baixa. O Alverca, depois do 3-0, é que tem o seu, digamos assim, ali uma pequena resposta. O Sporting volta ainda a responder e o Alverca, antes do 3-1, é o seu melhor momento no jogo, antes ainda de chegarem ao 3-1, e depois do 3-1, o Sporting a fechar. E isso eu gostei, gostei muito. Foi a resposta que o Sporting dá depois de sofrer o 3-1, quase a conseguir, pelo menos duas ocasiões que eu me recordo, chegar ao 4-1. Não conseguimos marcar, mas a matar ali todas e quaisquer possibilidades de veleidades, que o Alverca pudesse pensar ter. Depois, a nível do posicionamento médio, vemos os centrais bastante abertos e mais recuados, como podemos ver aqui no grafismo. Tanto o Maxi como o Fresneda muito perto já da linha de meio campo. Depois o Altimira, ali na meia-lua do meio campo, com o Doumbia mais aberto na esquerda, ligeiramente mais à frente. E depois temos aqui Flávio Gonçalves, claramente ali no meio, a jogar quase ao lado do Doumbia. Na verdade, aqui nesta dinâmica vê-se isso. E aqui a posição do Salazar, como ele jogou tanto na esquerda como na direita, aparece aqui numa posição média no meio, mas na verdade, pronto, em condições normais, como fez na primeira parte, jogou mais descaído da esquerda, portanto aqui deveria estar mais aberto na esquerda e o Géni mais aberto na direita, se bem que o Géni mais recuado que o Salazar, em posicionamento médio, e o Soares no meio. Depois, relativamente a grandes oportunidades, 3-1 a favor do Sporting. Portanto, é curioso que as grandes oportunidades correspondem exatamente com o resultado final. Nos remates, 15 para o Sporting e 10 para o Alverca. Remates enquadrados, 7 para o Sporting, 3 para o Alverca. Portanto, aqui, remates enquadrados, o Sporting tem cerca de metade dos remates são enquadrados. Remates dentro da área, 8 para o Sporting e 6 para o Alverca. Aqui, na minha opinião, um fator um pouco negativo, o facto do Sporting permitir ao Alverca ter 6 remates dentro da nossa área. Nos cantos, 3 para o Sporting, 4 para o Alverca. Nas faltas, 13 para o Sporting e 17 para o Alverca. Aqui também no mapa de ataque podemos ver claramente o Sporting a privilegiar o corredor direito ao nível dos seus ataques também. Passando agora para as estatísticas defensivas, duas defesas do Rui Silva para 5 defesas do guarda-redes do Alverca. Nos duelos aéreos, apenas 3 ganhos em 11, o que faz apenas uma eficácia de 27%. Nos dribles, 8 bem feitos em 17, o que faz aqui uma eficácia de 47%. Passos no último terço, 85 bem executados em 107, tendo aqui uma eficácia de 79%. Temos um grande acerto em percentagem dos passos no último terço, contudo, para um jogo desta, digamos assim, desta envergadura, estamos à espera de haver mais tentativas de passos no último terço. Bolas longas também 36 bem conseguidas em 55, que faz uma taxa de sucesso de 65%. E cruzamentos apenas um bem conseguido em 7, o que faz apenas uma taxa de 14%. Finalmente, aqui no mapa de passes, podemos ver também o Sporting, no fundo, a fazer 30% dos passes foram na defesa do Sporting, 47% no meio campo e 23% no ataque, no caso, em relação à defesa do Alverca. Portanto, aqui a nível de passes, algum equilíbrio, apesar de o Sporting estar mais à vontade, no fundo, em passes na zona mais defensiva do que na zona mais ofensiva. Portanto, fica aqui feita a análise das estatísticas deste jogo do Sporting. Passando, se calhar, e tendo nós tudo dito em relação ao jogo do Sporting com o Alverca, passamos já aqui à análise da arbitragem da jornada 3 e vamos também abordar aqui o jogo do Casa Pia Benfica da jornada passada, que não tínhamos ainda tido a oportunidade de analisar do ponto de vista da arbitragem. Portanto, começando desde já pelo Sporting Alverca, desta jornada 3,
Aos 17 minutos, Maxi colocou o braço de forma a impedir a fuga de Vivaldo. Este, ao mesmo tempo, fletiu o tronco, acontecendo o toque fortuito no rosto. O árbitro esteve bem ao não mostrar amarelo a Maxi, que uma boa decisão. Aos 22 minutos, uma decisão errada. Jenny projetou-se e, com a sola da bota em conduta violenta, atingiu o tornozelo do adversário, que tinha o pé apoiado no solo. Aqui, cartão vermelho por mostrar ao Jenny que não foi assinalado. Aos 25 minutos, na sequência de um canto, Da Base foi agarrado com a bola em movimento, grande penalidade por assinalar, que não foi marcada, a favor do Sporting. Também mais uma decisão errada. Aos 45 mais um, a abordagem de Luís Soares sobre Ryan Lucas, despropositada e antidesportiva, justificava aqui a amostragem de um cartão amarelo ao colombiano. Finalmente, no jogo do Sporting, aos 71 minutos, Yaya Bojang tinha o braço bem colado ao tronco quando ofereceu o corpo à bola, portanto aqui não existe motivo para marcação de grande penalidade a favor do Sporting. Portanto, ficam aqui feitos a análise de todos os lances do jogo do Sporting. Relativamente ao caso da Pia Benfica da jornada 2, apenas um lance em análise. Aos 44 minutos, apesar de Ofori ter aberto o braço esquerdo, Bá também o agarrou e aproveitou para cair. No caso aqui, sem motivo para marcação de grande penalidade a favor do Benfica. E no Porto Aroca, também já desta jornada 3, apenas um lance em análise. Aos 53 minutos, Alberto Costa saltou contra De Arroabarrena, carregando no braço esquerdo quando este procurava segurar a bola. Golo do Porto, bem anulado, neste caso. Posto isto, na nossa Liga Real, na jornada 3, temos o Sporting com 7 pontos na Liga Portugal e 9 pontos na Liga Real, portanto aqui um prejuízo de 2 pontos. O Porto, 9 pontos na Liga Portugal e também os mesmos 9 pontos na Liga Real. E o Benfica, aqui com 4 pontos na Liga Portugal e 4 pontos na Liga Real, possuindo também o jogo em atraso. O que é que mudou nesta jornada foi aqui o número de jogos com expulsões perdoadas, no caso ao Sporting, um jogo com uma expulsão perdoada, no caso a expulsão do Géni. Portanto, fica aqui então tudo dito a nível de arbitragem de mais uma jornada. Sendo assim, Parra, vou-te passar a palavra para fazermos aqui a análise à nossa equipa B. Derrota então diante do Famalicão fora por 2-0. Quais é que são os Penafiel. teus... Peço desculpa, estava a confundir os clubes. Penafiel por 2-0. Quais é que são os teus destaques deste jogo? Eh, e- Infelizmente é o destaque negativo por parte do Eduardo Felicíssimo que jogou a central e que teve ali uma infelicidade e que permitiu o primeiro golo do Penafiel, um jogo que até estava bastante equilibrado e portanto o Sporting vai ao intervalo a perder por 1-0 e na segunda parte o jogo dividido, mas alguma falta de acerto no último terço, alguma precipitação e o Sporting a equipa B do Sporting não conseguiu definir bem as jogadas no último terço e portanto não conseguiu empatar e lá está, é o velho ditado que quem não marca sofre e depois acabámos por sofrer o segundo gol, portanto derrota. Os destaques, portanto, a equipa apresentou-se com, se calhar ia só destacar o Rodrigo Rodrigues, o extremo que, que nós fomos buscar ao Gil Vicente nesta pré-época e portanto está 19 anos, tem sido titular. No banco, por exemplo, estava o Chris Crombay, portanto eu até achava que seria ele o titular. Temos o Paulo Cardoso que também o ano passado fez alguns jogos, mas este ano não está a aparecer na equipa B. E de resto, um sistema de jogo jogarmos com o Talongo, o Samuel Justo, o Mauro Couto ali numa posição mais central, também de uma espécie de 8, e pronto, e depois na frente o Gabriel Silva, apoiado pelos extremos. Um, e portanto foi o Sporting que pronto, perdemos o jogo, mas enfim, faz parte, também é uma equipa que muito diferente daquela do ano passado. Alguns jogadores transitaram da época passada para esta época, mas há outros jogadores que realmente são novos e pronto, faz parte da equipa B também estes percalços.
A equipa é jovem, vai aprendendo, certamente que o Eduardo Felicíssimo, que eu aqui já elogiei bastante, que fez uma pré-época fantástica, teve este erro que, lá está, ainda bem que tem na equipa B, porque de certeza quando for chamado à equipa principal não vai cometer esse erro, vai aprender com o erro certamente. E é assim, basicamente, portanto, 3 jogos, 6 pontos, portanto, um balanço positivo desta equipa Uhum, B. Esperemos que uhum. continue. Exatamente, muito bem. Fiquei então feita aqui a análise a este jogo Penafiel 2 Sporting B0. Antes de fecharmos o programa, temos ainda apenas dois temas. Temos aqui o regresso das modalidades, porque este fim de semana houve regresso do handball, Supertaça de handball, vencida felizmente pelo Sporting. Portanto, aqui no handball, depois de conquistar todos os troféus a nível nacional na época passada, o Sporting iniciou a temporada da mesma forma e dominou o Benfica para vencer a Supertaça, que deu o pontapé de saída oficial na temporada de handball. Os Leões entraram com tudo e chegaram cedo a uma vantagem confortável de 5 golos, portanto estando a vencer por 7-2, deixando desde logo claras as diferenças entre as duas equipas. Numa época de renovação encarnada, Anders Alberg, técnico do Benfica, sueco, ainda está a conhecer o handball português e, sobretudo, as 10 caras novas que reforçaram o plantel do Benfica e que sentiram dificuldades para lidar com um conjunto consolidado que tem apenas um reforço. O treinador sueco ainda pediu um time-out para reagir às dificuldades ofensivas das Águias, que estiveram 8 minutos sem conseguir bater Mohamed Ali, mas o Sporting não baixou o ritmo e aproveitou a eficácia de Francisco Costa, com 5 golos na primeira parte, para chegar ao intervalo com 9 golos de vantagem, estando a vencer por 15-9. A segunda parte começou da mesma forma e levou o Sporting à dezena de golos de diferença, depois de Diogo Branquinho ampliar a vantagem dos Leões, que tiveram na lesão de Gassamá a única contrariedade no encontro perfeito até então. Sem grande história em Santo Tirso, Mohamed Ali continua a encher a baliza sportinguista e nem a quebra nos instantes finais que permitiu ao Benfica aproximar-se do marcador com um parcial de 1-6, pôs em causa o triunfo da equipa de Ricardo Costa no arranque da época, que inicia 26-27, da mesma forma como acabou as últimas temporadas. São já 11 troféus consecutivos no handball nacional. Francisco Costa, com 8 golos, foi o melhor marcador da partida, mas o homem do jogo foi o guarda-redes Mohamed Ali, que também marcou um golo e brilhou na baliza leonina. Portanto, foi aqui um bom regresso das modalidades do Sporting, para a nova época. Portanto, de momento, só o handball é que já começou, a época. Cá estaremos também, como habitualmente, todas as semanas para acompanhar as nossas modalidades. Sem, Antes de terminar o programa, gostaríamos ainda de abordar as declarações do nosso presidente Frederico Varandas, à data de ontem, um dia depois da vitória do Sporting diante do Alverca e antes da realização desta supertaça de handball. ahm, o presidente falou muito sobre o mercado, falou Parra, e passo já a palavra, sobre a situação do Soares, sobre também abordou a questão do Inácio, muita coisa foi abordada, até dos famosos áudios que têm andado por aí a circular, relativamente também ao, ao Soares. Portanto, tudo isto, qual é o resumo que fazes de todas as declarações do Presidente? Vê-se que há muita poeira à volta do Sporting, inclusive a conferência de imprensa da antevisão do jogo é só casos, o Soares, é isto e aquilo, portanto tem sido constante e acho que o presidente esteve muito bem pela primeira vez em falar, pelo que ele disse, também em jeito de defesa do Soares. Já havia quem dissesse que o Soares é um traidor porque hum, tinha aceito o acordo com o presidente, com o candidato à presidência do Fenerbahçe, e o que ele disse foi que, afinal, o que se passou foi uma conversa com os agentes de que propunha um salário anual de 10 milhões caso vencesse, e que os agentes, nesse caso então, tiro também o chapéu aos agentes, a ser verdade, o que os agentes disseram foi que então ganhe lá as eleições que a gente depois fala, portanto, e por isso agora, claro que mexe com a cabeça dos jogadores, agora daí vir cá para fora que houve um entendimento, portanto, criou-se logo ali. Portanto, eu julgo que o que o nosso presidente disse e bem é que realmente há uma tentativa de estabilização por parte
do melhor jogador do Sporting, tirando o Ullmann agora, o melhor jogador do Sporting é o Soares, portanto, para si que havia esse objetivo. Hum, Também o facto do jogador ter vindo com alguma falta de ritmo, quiseram logo pegar na situação também do treino, portanto houve muito, como eu disse, até muito ruído à volta da equipe, e acho que fez bem falar. Eu próprio já tinha também, até em off tínhamos falado sobre isso, que realmente também é a altura se calhar do presidente falar, porque e não deixar tudo para o Mister Rui Borges. Portanto, uma coisa é situações de jogo, outra coisa é situações de disciplina, de mercado. Acho que aí já não terá que ser sempre o treinador a dar o peito às balas, como se costuma dizer. Exatamente. Sim, e no fundo, hum, foram, penso que foram declarações oportunas também no momento em que foram, pelo facto de depois de 2 semanas, é normal, por um lado, convenhamos. Por um lado, é normal que ainda durante o mercado aberto, os jornalistas tentem realmente arranjar aqui casos, procurar aqui coisas para destabilizar o clube. E eu acho que o presidente só veio falar pelo facto de muitos sportinguistas terem ido atrás do ruído. E aí o presidente, na minha opinião, bem, a alertar aos sportinguistas. Foi, no fundo, mais umas declarações para dentro do que propriamente para fora. Alertar aos sportinguistas que devem respeitar mais, e eu concordo, devem respeitar mais o percurso do Soares no Sporting. A ser verdade, eu não tenho motivos para duvidar do presidente. A ser verdade que os agentes do próprio Soares disseram: Ok, ganho lá as eleições e depois nós conversamos. Acredito Claro. que tenha sido isso que aconteceu. Portanto, nem sequer está em causa o profissionalismo do Soares, porque muito se falou já na altura da questão do Fenerbahçe e tudo mais. Portanto, aparentemente, isso não foi algo que o Suárez tenha provocado, portanto, só tenho é que estar contente por ter um jogador que, ao contrário de outros, gostaria também de dizer, está comprometido com o clube, e o presidente Varandas, uma vez mais, a pôr os pontos nos is e a dizer acima do Sporting não está ninguém. Deu o exemplo também do que aconteceu com o Yulman da época passada, quando também certos agentes mexeram com a cabeça dele e, como ele se estava a desviar do foco, ainda por mais, sendo capitão do Sporting, E no foi próprio dia afastado do da jogo, equipa. no próprio dia do jogo, No dia portanto, do jogo, horas antes do foi Sporting afastado entrar da em campo, equipa, ponto exatamente. final, E bem, parágrafo. Portanto, é isso exato. que temos que estar muito tranquilos enquanto adeptos, porque realmente a estrutura, não só a nível de direção, mas também a estrutura do futebol, sabe o que está a fazer, controla o balneário. Portanto, eu pessoalmente não tenho nada para dizer de mal nesta gestão que tem acontecido do mercado. Sim, já agora vou só acrescentar a questão do Palhinha, que eu também aqui falei que gostava de ter o Palhinha. Ahm, Pronto, a ser verdade, e não se falava, portanto, falava-se do dinheiro em termos de. Falava-se do dinheiro que era 25 milhões, 5 milhões, para sim. uns 25 milhões, e o Mr. Vanda disse que não é política do Sporting gastar esse dinheiro num jogador com 31 anos. Pronto, não me convenceu totalmente. Contudo, hoje, aquilo que se fala é que o ordenado líquido, aliás, neste caso, até vou falar o ordenado bruto do Palhinha a vir para o Benfica, estamos a falar de 7 milhões, 3,5 limpos, líquidos, e esse valor, portanto, nenhum jogador do Sporting recebe esses valores, portanto, ultrapassaria muito o teto salarial e, portanto, aí também acho que, mais nesse sentido, concordo que, pronto, o Palhinha, se quisesse vir, teria que vir para um patamar de salário semelhante ao que outros jogadores têm, nunca seria superior ao do Soares, por exemplo, ou outros jogadores, e portanto teria que estar dentro do patamar. Se no Benfica fazem isso, pronto, isso aí eh, já é habitual. O Rafa na altura não veio, mas depois já voltou e veio com salário muito acima de outros, ou também tinha, o Di Maria também tinha, portanto isso criou na altura muita controvérsia, portanto lá está. Cada um sabe de si, como se costuma dizer, e portanto fiquei mais convencido até da parte do salário propriamente do que propriamente dos 25 milhões, porque lá está, era um jogo que dava garantias, a meu ver,
e tem 31 anos, e hoje em dia 31 anos não é como há uns anos atrás. Portanto, há 10 anos atrás um jogador de 31 anos já estava a entrar para a reforma praticamente, Uhum. não vinha acrescentar nada, e agora não. Hoje em dia um jogador facilmente, com cuidado na alimentação, a treinar, com a saúde, bem apoiado, pela equipa do Sporting médica, e a própria fisioterapia, portanto, toda aquela estrutura em volta do jogador. Um jogador pode perfeitamente jogar até aos 34, 35, 36, por isso acho que fiquei mais convencido, e também confesso que pronto, o Altimira está-me a deixar contente, e por isso estou mais descansado. Agora, não tenho dúvidas que é um jogador que vai melhorar bastante o Benfica. Pronto, relativamente a isso, só uma coisa que não disseste, e eu também gostava de acrescentar relativamente à questão do Palhinha, foi o timing, porque o Presidente Varandas também disse quando é que o Sporting mostrou interesse no Palhinha, e acho que isso faz toda a diferença também. No momento em que o Palhinha ainda estava no Tottenham e estava a negociar a permanência no Tottenham, e o Sporting, nesse momento, disse: Nós temos interesse, aí fizeram uma proposta para o Palhinha voltar. O Palhinha disse que ia pensar. E o Sporting passou o tempo, enquanto estava ainda a negociar com o Tottenham, e o Sporting não pôde esperar mais e teve que avançar para preparar a pré-época, teve que avançar por alguém, no caso escolheu o Altimira. Portanto, basicamente, Sim, o sim. Palhinha pôs o Sporting em stand-by, também mostra que não é uma atitude propriamente correta, na minha opinião. Sim, Ah, se ele queria muito regressar ao Sporting, dizia logo: "Epá, já, vamos lá então acertar valores, Porque no eu final aceito das baixar um contas, pouco". o Sporting ainda esperou, pelo que disse o Presidente Varane, o Sporting ainda esperou pelo abortar das negociações do Tottenham com o Palhinha, que não surtiram efeito, ainda esperou esse momento, e o Palhinha, nesse momento, depois das negociações terem abortado, pediu tempo ao Sporting. Portanto, o Sim, sim. Sporting agiu muito bem, na minha opinião. Sim, eu acho que o Palhinha, acima de tudo, nem se percebeu muito bem. Pronto, também é um bocado imprensa cor-de-rosa. Fala-se que ele queria voltar a Portugal para estar próximo dos filhos, e que por isso aceitaria vir para Portugal para o Sporting. Foi as primeiras notícias que apareceram. Mas a verdade é que pareceu-me sempre que ele quis era continuar no Bayern Munique. E também não percebo porque é que realmente, se queria ficar em Inglaterra, porque é que não aceitou. Julgo que havia uma proposta de outra equipa inglesa, portanto, Recentemente, do West Ham, sim. exatamente. No West Ham estava na segunda, acho que Não, peço desculpa, não era o West Ham. Aston Salvo Villa, erro, era o Aston era, Villa, era da exatamente. Premier League, exatamente. Eu sei Eu que era da confundo Premier sempre League, o West Ham com o Aston Villa. exato. O West Ham é de Londres, Aston Villa não sei onde é que é. É de Birmingham. É isso. Eh, portanto, sim, acho que faz sentido, e portanto, agora, relativamente às declarações, bem lembrado, sim, o timing foi fundamental, e acho que sim. Exatamente. Portanto, no fundo, é isto que tínhamos também aqui para acrescentar. Independentemente de picardias com os rivais e tudo mais, acho que o Presidente falou bem, esclareceu alguns pontos importantes para serem esclarecidos. Agora ficou claro. Agora, se houver jornalistas que continuarem a tentar criar casos onde eles não existem, só passam pelo ridículo da situação. Portanto, parece-me que está tudo claro, tudo Ah, é, esclarecido. Entretanto, ele falou que da possibilidade de haver mais duas saídas, que julgamos nós que Acredito será que seja o Pote e o Bragança, não é? Prótio Bragança. Se entretanto ser o Gonçalo Inácio, Vamos ver. se- que não seja pela Ele cláusula, disse que porque não, ele disse que não, pois, vamos ver, não é? porque o Mr. Rui Borges respondeu muito bem a alguém que fez essa pergunta de se consegue assumir então que o Inácio não sai, ou não sai ninguém, não sei o quê. E ele disse: "Não, eu não assumo nada porque os jogadores têm cláusulas. Portanto, quem bater a Claro, cláusula." Portanto, claro, se obviamente. realmente baterem a cláusula do Inácio, que acho que é de 60 milhões, se não me engano, Uhum. eh, pronto, aí não há nada a fazer. Agora, se depois destas declarações sai o Pote, sai o Bragança e sai o Inácio por 45 mais 10 ou qualquer coisa do género, aí também já acho um bocado estranho. Mas pronto, não, Vamos não, ver, vamos não, ver. não, O não digo mercado. que não seja um bom negócio, atenção, não digo que não seja um bom negócio, até porque o Sim, sim. Sporting teria sempre que ir buscar um central de pé O esquerdo. mercado, o mercado lá está perto de fechar, ainda não fechou, portanto são as últimas movimentações que muitas vezes
o último dia é sempre o mais agitado, portanto vamos ver Exato. o que é que acontece até ao final do mercado. Cá estaremos também para analisar tudo isso. Sim, e as coisas Fala-se às vezes também podem do mudar muito. Zecri, do tal defesa esquerdo, o jovem Zecri, que também aparentemente Sim, está bem encaminhado. está Fala-se bem. também Da saída do, do do Virgínia, guarda-redes do Palmeiras, que é possível que entre que para o venha. lugar do Virgínia. Portanto, Exato, vamos exato. ver. Pronto, aí é uma substituição, que eu não, pronto, que eu confesso que não me recordo muito bem do Kaique. Sei que foi um guarda-redes que até defendeu Jogou vários no penaltis. Nacional, por exemplo, sim. Exatamente, exato, e defendeu vários penaltis e inclusive foi para o Farense na altura em que o Farense emprestou o Ricardo Velho ou qualquer coisa do género, portanto, ou seja, foi um substituto de um guarda-redes. Por falar em guarda-redes, realmente o Ricardo Velho, não sei porque é que não fomos buscar, podia ser um jogador de seleção. Também era um valor Falou, elevadíssimo, não é? não, Mas pronto. não, não, pelo que eu Na percebi, altura saiu pediam por 15 3 milhões milhões. pelo Ricardo Velho. Pois, mas entretanto o Farense está na segunda liga e vendeu por 3,5, se não me engano, para uma equipa Pois, da Grécia. mas na Portanto, altura, quando se falava até do interesse sim, do sim, sim. Sporting e do Benfica, Exato. E pediam 15 falava-se que ele milhões. estava, pois, mas lá está, o mercado fala-se muita coisa, falava-se que o Ricardo Velho estava já apalavrado com o Porto e portanto o Porto vendeu o Diogo Costa e ia buscar o Ricardo Velho. Também se falava que o Uhum. Sporting nunca ia buscar o Gustavo Sá porque já estava apalavrado com o Porto que ia para o Porto, quer dizer, na final o Sim. Gustavo Sá nunca foi para o Porto. Enfim, fala-se muita coisa do mercado, mas lá está, agora voltando a falar do mercado, estamos com muitos jogadores a ser cobiçados e não se fala de ninguém do Porto, não é? Foi isso também que o E presidente Varandas disse. Quer dizer, o Sporting acaba em segundo lugar e os jogadores do Sporting é que são todos exato, cobiçados e vendidos, exato, etc. Né? exato, exato. Portanto, fala-se que o Sheldrup não aceita a renovação, portanto, o Benfica não sei se vai querer Fazer dinheiro. vender fazer dinheiro, exatamente, e é um jogador que tem potencial, fez um bom Mundial. Sim, Portanto, quando eu digo que neste momento estamos atrás, claro que no último dia de mercado, se o Porto vende o Frodolt, vende o Diogo Costa, eh, independentemente do scouting já ter jogadores substitutos à sua altura, todos nós sabemos que depois, como sim, nós sim, sofremos dessas dores de crescimento, eles também poderão sofrer, porque depois ali claro, o meio campo sofre ali alterações. Portanto, tudo isto pode mudar. sem dúvida. Vamos ver, realmente esperemos que até ao final do mercado seja um fecho de mercado tranquilo para nós, sem grandes surpresas. hum, e pronto, E e é isso. vamos aguardar pelos nossos rivais também o que é que fazem, se reforçam ou se porventura vendem, vamos ver. Exatamente. Muito bem. Sendo assim, vamos dar por concluído mais um programa. Muito obrigado a todos. Os Sportingistas estão aí desse lado. Deixem os vossos comentários. Estamos a aguardar também por eles para podermos aqui interagir. Muito obrigado a todos mais uma vez. Forte abraço e saudações leoninas. Saudações, Leonidas.